Escuta aqui. Queria que você nos desse dicas de livros, filmes, documentários, música, novela, enfim, dicas relacionadas ao nosso tema. A primeira é uma série que eu acabei de ver, então eu tô completamente imerso nisso, que se chama The Vow, da HBO. É uma série de 9 episódios, uma série documental que mostra um pouco a história de um grupo, de uma organização chamada NXIVM. Bem, ela foi acusada e provou-se ser uma seita que praticava crimes sexuais, extorsão, enfim. E essa história, nossa, bombou. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, por ter inúmeras atrizes hollywoodianas, cineastas, enfim. E é uma série muito impactante e muito importante dos homens assistirem. Porque o fundador dessa seita, ele tem um jeito de manipular, ele tem uma forma de conduzir aquelas pessoas que é impressionante, é aterrorizante e é impressionante ao mesmo tempo. Porque é isso, ele começa falando de amor, de evolução do ser humano, e quando ele já tem aquelas pessoas na mão dele, ele começa com um discurso tão misógino, tão machista, a ponto de tornar mulheres escravas sexuais dele e marcá-las na pele com as iniciais dele. É uma coisa horrorosa. Tem os relatos de algumas dessas mulheres, mas também tem o relato dos homens, de muitos companheiros dessas mulheres que também estavam dentro dessa seita e que estavam completamente cegos. É muito importante para a gente entender o machismo, a misoginia dentro dessas organizações que a gente pode expandir para empresas, para ambientes acadêmicos, enfim. O poder de manipulação de um homem, o estrago que isso faz na vida de uma mulher e de outros homens também. De livro, eu queria indicar o livro do João W. Nery. Para quem não conhece, o João W. Nery foi um homem trans, psicólogo, ativista, escritor. Ele foi considerado o primeiro homem trans do Brasil a fazer uma cirurgia, a se colocar na sociedade enquanto homem trans, a viver essa identidade. E ele tem um livro muito conhecido chamado A Viagem Solitária, que passou por diversas novas edições. A cada nova edição, ele também já era um outro João, então muitas coisas ele ia mudando, né? Em 2018 ele faleceu, deixando um legado lindo e deixando também um livro chamado Velhice Transviada. E lá ele fala um pouco sobre como é ser um homem trans velho. Como é ele ter aquele corpo, ele passar anos se hormonizando e nenhum médico saber o que fazer com aquele corpo, quais procedimentos, quanto tempo ele vai viver, o que ele pode aguentar. É um livro muito, muito bonito, Velhice Transviada. Adorei as dicas. Bom, eu trouxe 4 dicas, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Você que está nos ouvindo, pegue papel e caneta e venha comigo, porque vai ter comentários de Bernardo de Assis, que eu tenho certeza que ele já viu. O primeiro que me abriu a mente para uma perspectiva que até então eu não conhecia com tanta profundidade é o documentário Revelação, de 2020, da Sam Feder, que conta com a produção executiva da atriz e ativista Laverne Cox, que é do Orange is the New Black. O documentário busca traçar um panorama da representatividade trans durante os últimos 100 anos da indústria cinematográfica e televisiva norte-americana a partir dos relatos de personalidades que trabalham no setor. Muito além de apontar as lacunas e os erros grosseiros de grandes produções cinematográficas na representação destes personagens, o documentário revela os maiores e constantes estereótipos aos quais pessoas transgêneros costumam ser reduzidas. É uma grande, didática e poderosa aula de história, obrigatória, não apenas para cinéfilos, mas para qualquer um que goste e consuma minimamente a cultura pop. É uma pena que o documentário ele não aponta nada para além da indústria norte-americana, mas é muito interessante ver, por exemplo, séries como Friends e outras que a gente naturalizou determinados comportamentos que são péssimos, assim.
que reforçam preconceitos num lugar muito ruim. Por outro lado, a série Pose, de 2018, criada pelo Ryan Murphy, que eu já indiquei muita coisa dele aqui, Brad Shalford e Steven Cannells, o maior elenco transgênero da história da televisão. Pose aborda o universo LGBTQIA+, em uma das séries mais representativas dos últimos anos. A série se passa no finalzinho dos anos 80, 88, por ali. E, tal como o documentário Paris is Burning, segue a comunidade LGBT com foco na cultura ball. São os bailes, né? As balls eram competições feitas em discotecas, geralmente organizadas por drag queens. Nessas competições, as candidatas caminham pelo salão desfilando looks que precisam ter a ver com a escolha do tema da noite. Enfim, a maioria dos participantes das balls fazia parte de casas que eram lideradas por mães, né? Todos esses nomes apropriados por essas comunidades, que forneciam não apenas um teto, mas proteção, educação, formação para essas pessoas que eram marginalizadas na sociedade pelas próprias famílias e pais. Então essas comunidades, elas davam amor para quem precisava, né? E também tinha um aspecto político muito forte que se colocava como uma forma de resistência. Então Pose mergulha nesse histórico, na importância desses bailes até hoje e vai muito além disso, porque a produção reverte toda a sua renda para a comunidade, financiando projetos de educação e saúde e também no combate ao HIV. Representatividade de verdade está disponível na Netflix, tanto quanto o Revelação. E é muito legal você falar sobre representatividade, porque é isso, o documentário Revelação, ele foi produzido, escrito, dirigido, tudo foi feito por pessoas trans. Isso é representatividade, isso é maravilhoso. A série Pose tem uma coisa tão forte, tão importante. Muitas atrizes trans são talentosíssimas. Elas poderiam muito bem terem sido indicadas ao Emmy, por exemplo, mas não foram. Só o Billy Porter, né? Que ganhou o Emmy, inclusive. Sim, que enfim, um trabalho impecável, né? Mas a gente ainda tá nesse lugar. Estamos interpretando nossas vivências, mas a gente quer mais. Eu quero ver essas mulheres no palco ganhando um Emmy. Você falou de mulheres no palco, eu queria trazer 2 filmes, e um deles é o filme chileno Uma Mulher Fantástica, de 2017, de Sebastián Lelio, que arrebatou o Oscar de melhor filme estrangeiro, um feito inédito para o Chile e para longas protagonizados por pessoas transgêneros, que traz a história da Marina, que é interpretada pela Daniela Vega, que inclusive apresentou uma das categorias do Oscar. Ela interpreta uma garçonete transexual que passa boa parte dos seus dias buscando seu sustento. E seu verdadeiro sonho é ser uma cantora de sucesso. E para isso ela canta durante a noite em diversos bares e clubes da sua cidade. O problema é que após a inesperada morte de Orlando, que é o seu namorado e maior companheiro, passa a lidar com suspeitas, discriminação e mais injustiças. O filme necessário para entender e refletir sobre o que se passa grande parte da comunidade trans ainda em 2020. O filme está disponível na Amazon Prime Video. O trabalho da Daniela, gente, é impecável. O filme é muito bem feito. E um outro que é um clássico que eu assisti logo que lançou, que é Tomboy, de 2012, da Celine Sciamma, que conta a história da Laura, que é uma menina de 10 anos, mas ela sempre se sentiu um moleque. E ao mudar com a família para um outro bairro, ela então resolve se apresentar como Michael para os novos amiguinhos. Porém, apesar de parecer um menino como os outros, Michael é diferente o suficiente para despertar a paixão de Lisa, que é uma garota da turma. Nessa sua crescente conexão com essa amiga, a Laurie, se arrisca a explorar os limites da sua nova identidade. Esse longa, gente, é sensacional, conquistou vários prêmios e está disponível no Telecine e na Apple TV. Primeiro que a Daniela é um acontecimento. O filme é excepcional. Logo depois, ela tá ali no Oscar, apresentando uma categoria, ela ali sozinha, em pé. É de arrepiar, assim, é de arrepiar. É um feito inacreditável. E Tomboy é a sensibilidade em película. Por mais que seja uma atriz cisgênera interpretando, é um filme que
que você até entende essa escolha, assim, porque a gente não sabe se é um personagem trans, sabe? Se aquele personagem vai se identificar enquanto homem, mulher. É um corpo de uma criança que está descobrindo a sua vivência e as suas histórias, suas visões, enfim. É um filme muito, muito bonito para a gente entender um pouco a ingenuidade do poder das crianças. A pureza e a descoberta das coisas que a gente vai perdendo à medida que a gente vai sendo tomado por esse pacote social, né? Dos marcadores sociais, né?